Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Glórias ao nosso Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom estar compartilhando com os irmãos aqui esse momento. E espero em Deus que seja edificante para a vida de todos que são pais e aqueles que ainda vão ser pais. Irmãos, o que nós vamos fazer aqui tem parte que é vivência e parte de estudo. Tá? Tem muito dessa questão, não só estudo, não só especialização, mas vivência na caminhada. Também eu quero dizer que os irmãos não me olhem e nem tenham a pretensão de me colocar como exemplo ou alguém perfeito. Nada disso. Apenas alguém que caminhou debaixo da orientação de Deus e pela graça e para a glória de Deus conseguimos vencer essa etapa da criação de filhos sem maiores problemas, né? Como muitas vezes acontece. Mas eu creio que Deus, Ele é soberano e Ele está sempre nos orientando, nos guiando. Talvez falte alguma experiência numa área ou na outra, e a gente vai compartilhando, vai absorvendo também daquelas pessoas que já estão à nossa frente, que já venceram também etapas e possam assim nos ensinar. Então nós estamos sempre aprendendo uns com os outros. Então nada aqui que o pastor Sérgio é o exemplo na criação de filhos, até porque vamos dizer assim, humanamente falando, não existe um manual para a criação de filhos, onde você vai, passo a passo, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas nós temos um manual que é a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, e ela tem todas as instruções para as nossas vidas, tanto aquelas coisas que nós devemos fazer para sermos felizes e abençoados, como aquelas coisas que devemos também evitar, não fazer, para que a gente não tenha problemas. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos dá resposta para tudo, queridos. Alguém pode dizer, não, a Bíblia não tem resposta para tudo. Tem sim, tem. Basta que a gente tenha um olhar, olhando com a ótica do Espírito Santo, e a gente vai descobrindo coisas que vão acrescentando na nossa vida diária, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, os filhos são herança do Senhor para nós. Que alegria ver as crianças aqui, que é um maior presente do que esse, de ver os filhos assim, já sendo encaminhados no caminho do Senhor. E também eu quero parabenizar, não só a mim, como pai, mas a todos os papais que estão aqui hoje. Que Deus abençoe. Quero abrir essa palestra com um texto que eu não vou expor ele aqui. Não vou fazer uma exposição, que é o Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6 tem Efésios 6 e 4 também, mas nós vamos trabalhar aqui, vamos ler só o 6, a partir do verso 4, que diz assim. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. Amém? Diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa é a ordem do Senhor que Deus dá através de Moisés numa iminente entrada na terra prometida. Quando Deus amou o povo, separou o povo e conduziu a terra prometida através da liderança de Moisés, então ele dá aqui instruções para que o povo, por amor, retribuísse a Deus, né, o que Deus já havia feito por amor a eles.
Então, dentro de todas essas questões, eles deveriam ser exemplos na questão da prática da palavra, tendo Deus como único Deus, como único Senhor, como único Salvador, mas que não só isso, que eles pudessem e, melhor, fizessem, se esforçassem para ensinar aos seus filhos esse caminho, essas mesmas instruções, e que ela fosse sendo passada de geração a geração. Então é isso que o Senhor ordenou a Moisés. Então o que nós vamos caminhar, não expondo esse texto, mas eu quero aqui trabalhar com dois momentos. No primeiro bloco nós vamos falar aqui sobre o que o mundo faz, que o mundo ensina, o que a Bíblia ensina e o impacto que isso acarreta na criação dos nossos filhos. E, num segundo momento, aquela instrução mais direta de como vencer essa disputa entre o mundo, e os princípios da palavra de Deus, para que possamos ser abençoados e tenhamos filhos saudáveis, como o nosso tema que nós colocamos nessa palestra é criando filhos saudáveis, ou como criar filhos saudáveis. Então essa é a nossa intenção aqui, contribuir com os irmãos nesse intuito. Eu pedi que passem um pouquinho aí o slide. Passa um pouquinho antes, bota lá aquela imagenzinha lá, que eu quero aqui já mostrar aos irmãos que esse aí cumpriu bem a palavra de Deus quando Deus ordenou que crescesse e multiplicasse, Ali um casal com a penca de filhos, E ali todos estão sorrindo, é sinal de que foram abençoados, Vamos passar. Passa, por favor. Aí eu coloco essa questão, como os ensinamentos do mundo moderno com os princípios da palavra de Deus, os princípios bíblicos, revela claramente que a criação de filhos se torna algo desafiador, alguma coisa que vai exigir da gente um grande esforço para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Muitos valores difundidos atualmente estão em choque direto com os ensinamentos da Bíblia sobre a criação de filhos. Então, em relação à disciplina também, o propósito que Deus tem para a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Passa. Tem mais ainda. Vejamos aqui, como eu falei, vamos ver um comparativo dos ensinamentos do mundo atual e os princípios bíblicos que tornam a criação de filhos mais difícil. Essa questão desse contraponto que nós vamos ver em relação aos princípios da palavra de Deus e os ensinamentos do mundo. Passa um pouquinho, vai passando. Então, primeiro momento é a autonomia total versus obediência à autoridade. Como fazer? Nós estamos vivendo num mundo onde que essa questão da autonomia total ela tem sido difundida muito em relação a todas as questões pertinentes aos seres humanos, sobretudo a questão dos filhos. Os filhos precisam ser livres, ter autonomia, decidir por si próprio em questões até complexas que nós vamos estar observando aí e que nós já conhecemos sobre isso porque está na mídia direto, em todo o canal televisivo, enfim, todas as mídias de comunicação, nós vamos ver que há um conflito entre essas duas questões. Passa um pouquinho para mim. O que o mundo ensina? A criança deve ser livre para escolher tudo e expressar tudo. Obediência é repressão. Talvez isso não seja colocado de forma clara, mas a ideia embutida é essa. Reprimir ou disciplinar é reprimir a criança. Ela tem que ser livre, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter vontade própria. E aí fica a questão, será que é assim? Se nós olharmos para o contexto de mundo que nós estamos vivendo, nós vamos ver que isso tem dado muito errado, muito errado. Não é o momento agora, mas poderia compartilhar isso com os irmãos como testemunha ocular dessas questões. Trabalhei 20 anos com adolescentes, por 20 anos, e eu vejo que isso aí
tem causado uma destruição muito grande em relação à criação de filhos. E, diga-se de passagem, 80% dos adolescentes com os quais eu tenho trabalhado, 80% ou mais são filhos de crentes. O que está acontecendo? Então, esse ensinamento do mundo, né? Disciplina e repreensão. Passa um pouquinho mais. A Bíblia, o que a Bíblia ensina? Os filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:1. Essa é a ordem de Deus para nós, ou melhor, para os nossos filhos. Foi para nós num período, e acredito que aqueles que ainda têm pais, mesmo tendo maioridade, ainda tem que ter esse respeito, essa reverência em relação à questão dos pais. Não é só porque alcançou a maioridade que está totalmente independente. Existe ainda aquela questão, aquela ligação de honra e de respeito aos pais. Não importa a idade que o filho tenha. Ele deve isso aos pais. Então, esse é o que a Bíblia ensina, essa palavra aí. E qual é o impacto que isso causa, esse conflito entre ensinamento do mundo e ensinamento da Bíblia? O mundo prega autonomia antes do tempo, enfraquecendo a autoridade dos pais, dificultando o ensino, a obediência com respeito. É isso que tem causado. É esse impacto, esse conflito aí, o mundo tem feito isso, esse ensinamento dele tem dificultado. E hoje todo mundo tem visto aí na mídia o desrespeito e a desonra que muitos filhos têm cometido com seus pais. Vamos mais adiante, ponto 2. Relativismo moral e verdade absoluta. Outra coisa, tudo é relativo hoje. É o que o mundo ensina, tudo é relativo. Verdade absoluta não existe para eles, mas para nós existe. O que é que o mundo ensina em relação a essa questão? Não existe certo ou errado, tudo depende da sua opinião ou vivência. E tem muita gente com essa ideia, pensando dessa maneira, agindo dessa forma. Então, não existe certo e errado. Será? Não precisa ter muito estudo, ser intelectual, para ver que esse ensinamento não condiz com a realidade. O que a Bíblia diz sobre isso? Instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Claro que isso aqui não está diretamente ou somente ligado à palavra de Deus, mas é todo o caminho que é correto, que é lícito, se desviando de pecados, de coisas que não convêm, e tantas outras coisas que não vão trazer edificação à vida de ninguém, nem dos nossos filhos. Então, esse relativismo moral em conflito com a verdade absoluta de Deus, porque Deus é absoluto, queiram acreditar ou não, aceitem ou não, o mundo aceite ou não isso, Deus é absoluto e Ele é a verdade. Não há verdade acima dele, não há verdade acima dele. Então, nós precisamos entender essas questões. E qual o impacto disso? O impacto é a ausência de padrões morais claros, que confunde a criança e enfraquece o senso de certo e errado. A Bíblia ensina valores sólidos e imutáveis. Então, o conflito que tem é essa ausência de padrões. A criança cresce sem um referencial do que é certo, o que é errado. Isso é um perigo para os nossos filhos. Nós sabemos que nós temos, por criação de Deus, nós temos instintos, intuições que vão nos conduzir de forma nesta vida, ainda que a gente não saiba a palavra de Deus por completo, ou não saiba mesmo, até o mundo lá fora sabe o que é certo e o que é errado. Eles não vão de peito aberto enfrentando os perigos da vida, porque eles sabem quais são as consequências. Então, veja que é uma tolice o que o mundo tenta minar a mente e colocar no coração e na mente das pessoas. Então, nós precisamos entender. Ponto 3.
Busca por prazer versus vida com propósito e temor a Deus. Então, existe uma filosofia, uma ideologia hedonista hoje, onde o que rege a maioria das vidas das pessoas, e por conseguinte, eles querem ensinar às crianças que é o prazer pelo prazer. O que importa é você ser feliz, ter prazer na vida, não importa o resto. Tá? Mas como fica a questão do temor do Senhor? Tudo nos é permitido? A Bíblia ensina: o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Tá? Provérbios 9:10. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, não é o ter medo de Deus, mas é o respeito e a obediência, a fidelidade a Deus. É crer nos seus ensinamentos, saber que Deus é Deus, Criador de todas as coisas, que nos fez, que nos amou e que nos ama e que preparou tudo aquilo que é bom para que nós caminhássemos de forma saudável e felizes. E assim nós devemos criar os nossos filhos. Mas esse impacto aí causado pelo mundo vai dizer que a cultura do prazer e entretenimento torna difícil ensinar sacrifícios, disciplina, responsabilidade, que são valores fundamentais no ensinamento bíblico. Então, há essa dificuldade. E é isso que nós enfrentamos na criação dos nossos filhos. Enquanto nós estamos ensinando a palavra de Deus, o mundo está querendo ou incutindo na cabeça dos nossos filhos. E aí nós precisamos ter um cuidado muito grande em relação à criação dos nossos filhos. Como fazer, já aqui abrindo um parênteses em relação a isso, como fazer se nós temos que vamos botar aí já, isso tem acontecido com muito mais cedo, mas antigamente era a partir dos 7 anos você levava o filho para a escola e ele ficava à mercê da educação de terceiros, tá? Porque a escola, ela sempre teve o objetivo de ensinar disciplinas que são pertinentes à questão do conhecimento, do desenvolvimento, e não ensinar a educação que deve partir do lar, a educação que cabe aos pais. Então, hoje, está sendo mais cedo isso, os filhos estão indo para a educação terceirizada com 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Existe uma problemática em meio a isso. Eu sei que existe. Questões de trabalho, os pais precisam, é uma série de fatores. Eu entendo isso, não estou aqui esquecendo dessa parte, dessas complicações que existem realmente. Mas eu estou querendo mostrar aqui que há uma dificuldade. Você precisa estar muito atento em relação a essas questões, para que o tempo que você tem com seu filho, ainda que seja curto, ele seja um tempo de qualidade. É isso que importa. Um tempo de qualidade. Seja esse tempo o período que for. Então, precisamos estar atento a essa questão, porque o mundo está aí girando em 24 horas, incutindo na mente da sociedade, dos nossos filhos, porque existe ainda, hoje já existe a ideia de começar essa mudança de sociedade a partir das crianças, de uma mudança de pensamento. E aí eu poderia abrir um espaço aqui, mas não vou abrir, a questão de como será aquela dominação que a Bíblia fala, mas isso é para um outro momento. Então, precisamos estar atentos. Ponto 4. Cultura do não frustre seu filho versus disciplina com amor. É outra questão. Não frustre seu filho, não diga não para o seu filho, nunca. Ame o seu filho, dê tudo o que ele precisa, que ele deseja. Dê tudo o que ele deseja. Que ele precisa sim, mas tudo o que ele deseja? Vamos lá. Não diga não. Então, já adiantei. Não diga não para a criança. Deixa livre. Faça. É você entregar teu filho à morte. Literalmente. Não só morte espiritual, mas morte física também. O que a Bíblia diz? O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24.
Há muitos que vão retrucar em relação a essa questão do uso da vara. É claro, queridos, que aqui a Bíblia não está incentivando a disciplina dessa forma. Ela está dando uma orientação. Há momentos que a vara precisa funcionar. Agora, qual é esse momento? Eu tenho que ter sabedoria de Deus. E como também usar essa vara? Hoje nós temos aí várias leis em relação à questão da disciplina, do castigo em relação à criança, mas, na verdade, essas leis surgiram pelos exageros e até pelos crimes que os pais cometiam com seus filhos por conta desse exagero, por falta de equilíbrio emocional e muitas outras coisas. Mas essa lei agora se tornou uma coisa como que uma âncora, né? Onde as pessoas se apoiam ali e não tem mais a disciplina dos filhos, né? Uma coisa que eu posso dizer já de experiência, queridos, é que se você seguir o que a Bíblia ensina, o que Deus orienta, é claro que Deus vai estar dando orientação, sabedoria em cada momento como você agir. Então, se você faz isso, se você tem o temor de Deus, porque quando Deuteronômio Moisés chama o povo, ele chama primeiro os pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Então ele chama primeiro os pais. Então, se nós andarmos conforme Deus quer, agirmos conforme a sua palavra, formos fiéis e amarmos mesmo a Deus, eu digo para você, dificilmente você vai usar a vara com teu filho. Tá aqui a Letícia, se eu não me engano, acho que eu usei a vara com ela uma vez na vida. Tá com 30 anos. Isso foi no extremo, já foi uma coisa que não tinha jeito. Tinha que usar a psicologia da vara. Tem que usar. Tem um momento que você precisa, agora com moderação, com amor, não castigar o seu filho ou disciplinar o seu filho com vingança, com rancor no coração. Porque quando a gente dá uma chinelada, uma varada no nosso filho, dói mais na gente do que neles. Dói, porque a gente fica com o coração partido. Mas muitas vezes, em muitos casos, é necessário que se aplique o que Deus orienta. É Deus orientando. Vamos lá. O impacto que isso causa, esse conflito aí entre o mundo e o ensinamento bíblico. O mundo condena a disciplina, mas a Bíblia a vê como ato de amor. Isso torna os pais inseguros, com medo de serem julgados ao corrigirem seus filhos. Então, esse conflito, e é o que tem acontecido, os pais estão com medo de corrigir os seus filhos. Porque, por um lado, tem medo da lei. Por outro lado, tem medo de seu filho piorar. Então, como é que fica a questão do ensinamento bíblico? E onde fica Deus nessa questão? Ele não é o nosso conselheiro através do Espírito Santo? Não é o nosso paráclito, aquele que está do nosso lado, caminhando, nos consolando, confortando e ensinando-nos, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos? Precisamos entender. 5. Exaltação do ego, humildade e serviço. As pessoas se exaltarem, se sentirem os tais. E em contrapartida, a da humildade, que é o que a Bíblia ensina. Vamos lá, o mundo ensina o quê? Ame acima de tudo, você é o centro do universo. Eu sou tal, não tem ninguém melhor do que eu, ou acima de mim, enfim. Existe isso? Existe. De que forma, quando as pessoas elas se declaram não dependentes de nada nem de ninguém? Elas estão se exaltando. Elas acham que elas são o centro do universo. Tudo tem que girar em torno dela.
Tá? Só ela sabe, só ela conhece. Tá? Ela é dona da verdade. O que a Bíblia ensina em relação a isso? A humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. É esse o ensinamento de Deus, para sermos humildes, não considerando-se maior do que os outros, mas considerando os outros maiores do que nós. Isso é a doutrina do servir que a Bíblia ensina. Você está pronto, sendo humilde, servindo aos outros. E assim nós também, de forma humilde, ensinando aos nossos filhos. O que é o impacto que esse conflito causa? O narcisismo moderno dificulta o desenvolvimento da empatia, da humildade e do caráter cristão dos filhos. É verdade. Já viu quando aquela criança cresce com certo egoísmo? Tudo é dela, tudo é para ela e acabou, não tem para ninguém. Uma questão que eu quero abrir um parênteses também, queridos, que nós não podemos esquecer, que dentro do aconselhamento bíblico é uma frase-chave dentro do aconselhamento bíblico. É o coração. Não podemos esquecer que os nossos filhos têm o coração corrompido pelo pecado. Até que ele chegue a uma maturidade, uma idade em que ele creia em Cristo e seja salvo por Cristo, esse coração precisa ser trabalhado, precisa ser, e nós que temos essa responsabilidade, porque tudo provém do coração. A Bíblia é prova disso. Provérbios 4:23 vai dizer: tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas Jesus também vai dizer que do coração procede malícias, adultério, idolatria, prostituição. Então, por isso que devemos guardar. E os nossos filhos, como todos nós, a palavra também vai dizer que nós fomos gerados em pecado. Então, tivemos que em determinado momento ter o nosso coração transformado por Jesus Cristo. Assim os nossos filhos. E aí é que entra a nossa responsabilidade de caminhar os nossos filhos no caminho que deve andar, para que Deus possa trabalhar no coração dessa criança. Não pense você que trazendo seus filhos para a igreja está tudo bem. Não. Eu costumo dizer nas minhas palestras que você não tem que trazer seu filho para a igreja somente, mas você precisa caminhar o seu filho de forma a ele ter uma experiência com Cristo. Existem maneiras para isso? Sim. Deuteronômio 6, que nós lemos aqui, vai dizer ao deitar, ao levantar, ao sentar no caminho, enfim, em todos os momentos da vida. Permita-me um testemunho aqui. Eu tive um pastor, já está na glória esse pastor, ele ensinava para a igreja o seguinte, principalmente para as mães gestantes, que ao ir para o banho, ela começasse a acariciar sua barriga e abençoando o seu ventre, a sua criança está sendo gerada. E até falando poucas palavras sobre Jesus, conversando sobre o evangelho com essa. Ele falava isso. E também, depois da criança nascer, ao dar banho na criança, ela ia cantando hinos e, enfim, conversando, contando histórias da Bíblia. Eu acho isso fantástico e acho que isso funciona. Minhas filhas, a mais velha está com 38 anos e a mais nova está aqui com 30. E eu pegava sobre elas, bebês ainda, elas dormindo, e eu colocava a mão sobre elas e orava entregando ao Senhor, abençoando e entregando elas. Senhor, guarda, livra, cobre com teu sangue, enfim, me ensina a cuidar, a orientar, e sempre fiz isso. E eu creio que isso funcionou, não por mim,
mas porque Deus estava presente. Então eu não sei se você pensa assim ou aceita, mas eu acho que isso é fundamental, você abençoar os seus filhos, mesmo dessa forma. Não é simplesmente, Senhor, abençoa meu filho, então, é colocar a mão sobre ele, é entregar ele ao Senhor, porque ele é do Senhor. É herança para nós, é herança do Senhor para nós. Então precisamos cuidar bem dos nossos filhos. 6, aliás. Materialismo e contentamento e gratidão. Essa questão do materialismo, contentamento e gratidão, as pessoas hoje também estão buscando muitas coisas materiais. E existe um slogan aí que por muito tempo permeou na mídia, dizendo que você é o que você tem. Então, se você não tem, você não é. Num passado aí não tão distante, não é para vocês rirem, uma propaganda do carro estilo dizia o seguinte: quem tem estilo, queria dizer, é alguma coisa. Tá? Então, essa questão do materialismo. Você vale o que tem, sempre deseje mais. Queridos, não se engane. Infelizmente, esse conceito ou essa ideologia está no seio da igreja. Então a gente precisa vigiar em relação a isso. O que a Bíblia diz a respeito disso aí, do contentamento? Ela vai falar: tendo sustento e com o que nos cobrirmos, estejam com isso contentes. Será que isso aqui é para ler e descartar? Não. Isso é uma máxima da satisfação e da felicidade pessoal. E foi Deus que disse. Se você não tiver essa frase ou essa ordem de Deus como uma máxima para a sua vida, vai ficar complicado. E com certeza você vai passar o contrário para os seus filhos. E os seus filhos vão pensar que sim, o mundo é dele. Eles precisam ter tudo. E conquistar tudo a qualquer preço, não importa. E isso é como a forma o mundo vive hoje. Nós vamos ver que de uma forma, na prática, o que a Bíblia diz, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é o que acontece. As pessoas hoje no mundo estão fazendo tudo, matando, sequestrando, fazendo barbaridades por conta de dinheiro. E eu acrescento ainda uma outra coisa, de poder. Se contentar com o que tem não é você ser passivo na sua vida, na sua caminhada, não é você não ser ganancioso, mas você precisa caminhar de forma a conquistar, sim, progredir na vida, crescer profissionalmente, ter uma condição melhor. Isso é permitido? É possível? Depende do caminho também que você toma para alcançar isso. Então, a Bíblia não está dizendo aqui para você ser passivo, ficar inerte e deixar as coisas acontecerem, não. A gente tem que estudar, tem que correr atrás, e se queremos conquistar, temos que buscar a sabedoria de Deus, que caminho prosseguir para a gente alcançar um patamar de satisfação na nossa vida que não seja uma questão materialista, de egoísmo, ganância, mas que a gente possa também ter uma vida tranquila, porque essa vida tranquila vai proporcionar uma vida tranquila aos nossos filhos. A gente precisa, sim. Então, o que esse conflito entre essas duas coisas causa? Qual é o impacto? A criação de filhos é afetada pela pressão por consumo e comparação. Isto enfraquece a gratidão e contentamento ensinado nas Escrituras. Então, a pressão sobre o consumo. E aí você olha para a televisão, liga a televisão, as propagandas principalmente quando se refere à estética, à beleza feminina. Há um apelo muito forte que as mulheres praticamente não conseguem resistir.
Não estou aqui condenando, nem criticando, dizendo que não posso usar. Mas é para você tomar o cuidado na linha divisória, aonde começa a ser um exagero, ser uma coisa danosa para a sua vida. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. 7. Tempo superficial e relacionamento profundo. Quanto tempo se gasta com as coisas importantes? As coisas hoje são tudo rápidas, né? Desde o advento do fast food, tudo agora tem que ser rápido, para ontem. Ninguém quer esperar, né? Ninguém quer buscar relacionamentos profundos em qualquer área, sobretudo no relacionamento conjugal, no casamento, no namoro. Coisas profundas. Não, tem que ser tudo rápido. E o que nós temos constatado no mundo, nós vamos ver que tem dado errado. Tudo que vem rápido vai embora rápido. Porque não foi construído. Não foi dedicado um amor, um zelo, uma conquista. Um tempo de aprofundamento ali, de conhecimento, de aquilo realmente. Por quê? O que é referente à nossa vivência, à nossa caminhada, em todas as áreas, a gente precisa escolher coisas que sejam duradouras, que tragam felicidade, prazer para nós. E não apenas um momento, que aí volta a questão do hedonismo, né? Questão do prazer pelo prazer. Então, tem um prazer, daqui a pouco acaba, arruma outro, e assim, não. A gente precisa se aprofundar, sobretudo no relacionamento com Deus. Não só vir à igreja, mas ter uma vida de devocional diária, profunda, leitura da Bíblia, oração, todos os dias, assim como eu preciso me alimentar, beber, comer, descansar, eu preciso também ler a Bíblia, que ela é o alimento para a minha alma, para o meu espírito. Ela vai matar a minha sede e a minha fome. A sede e a fome verdadeira que eu almejo. Então é isso que a gente precisa. O mundo ensina o que a respeito dessa questão? Dê presentes, entretenimento para compensar a falta de tempo. Então, muitos pais não têm tempo, e até a falta de tempo é justificável. Então, para compensar a sua ausência, a sua falta de tempo, começa a encher de presentes. Permita-me mais um exemplo aqui de vivência. Dentre os garotos que eu já trabalhei, eu peguei um que o pai dava de tudo para ele. O pai tinha condição financeira. O pai já tinha mandado a filha, a irmã, a filha dele para os Estados Unidos. Estava bem. Queria mandar o filho. Por quê? Porque o filho estava envolvido com drogas e criminalidade. Eu conversei com esse pai e ele falou comigo, eu dou de tudo para ele, tudo que ele quer eu dou. E não tem jeito desse garoto largar a criminalidade. Aí está o erro. Ele estava compensando a ausência de pai, porque o garoto tinha uma ausência da figura paterna, com presentes, com coisas. E não era isso que o menino queria. Então, é complicada essa questão de tentar preencher a ausência com presentes. Isso vale aqui para as mães também, tá? Embora a gente está trabalhando com a questão, porque uma observação que a Bíblia, em Efésios 6,4, quando ela diz que vós pais não instiguem a ira dos seus filhos, não provoquem a ira dos seus filhos, ele está direcionando aos pais mesmo. A palavra grega ali se refere à figura paterna, masculina. Então, mas isso não está isentando as mães também dessa criação, dessa educação. Tá bom? O que a Bíblia fala sobre essa questão?
um relacionamento profundo. A Bíblia valoriza tempo intencional com os seus filhos, ensinando-os dia a dia. É o que diz lá em Deuteronômio 6, 7. 6, 6 a 7. Estas palavras, aí vai, inculcarás, ensinarás os teus filhos, falarás delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, e etc, etc. Então, investir tempo nesse relacionamento. Eu falei ainda há pouco sobre a questão da qualidade de tempo. Tá? Então, é a qualidade no tempo que vai pesar mais. Então, é isso que a gente precisa entender. O impacto que causa esses conflitos. O estilo de vida corrido do mundo moderno tira o tempo de qualidade necessário para ensinar e formar caráter. E é uma verdade. E aí, queridos, não é que eu esteja criticando, mas muitas vezes coloca-se que a necessidade financeira, ter que trabalhar, os dois, o casal ter que trabalhar para suprir essas necessidades, isso é real, entendo. Infelizmente isso acontece, mas o que eu estou querendo dizer é que esses pais que têm essas dificuldades precisam, no momento, gerir momentos, criar momentos, promover momentos de qualidade com seus filhos. Não só com os filhos, mas a família. Momento de passeios, né? Momento de entretenimento. Os pais, como têm filhos sexo masculino, meninos, eles gostam, de repente, jogar uma bola, um período curto que seja, ou contar histórias, enfim, momentos que você vai passar com o seu filho. E você precisa, porque é essa caminhada que você vai, com a ajuda de Deus, formando um caráter do seu filho. E você vai passar também tudo aquilo que você já aprendeu a respeito da palavra de Deus, do seu caráter formado por Deus, seu caráter cristão, seu caráter de Cristo formado em você. Você vai também passar e você vai formar esse caráter de Cristo no seu filho. Então, esse tempo de qualidade, eu vou estar sempre batendo em cima desse tempo de qualidade, que é importante, já que a gente não tem uma quantidade em relação ao tempo, por conta das demandas que nós temos. 8. Desvalorização da família, centralidade da família. Hoje, família está fadada ao fracasso, isso na linguagem ou no pensamento do mundo. Tá? Então, e a família está sendo fragmentada hoje. Família não é mais aquela família nuclear, pai, mãe e filhos. Hoje, não entrando nesse detalhe, mas existem várias formas de família hoje, que são impostas à sociedade, e imposta muitas vezes à igreja. Vários modelos de família, e que são contrários à palavra de Deus. Não devemos nos conformar com essa questão, ou achar que está tudo bem, que é isso mesmo, que a sociedade é assim. A sociedade é assim, mas nós não somos assim. Nós somos um povo separado. Não estou dizendo aqui que somos melhores do que eles porque fomos merecedores. Não. Deus nos amou e nos separou para sermos santos e cumprirmos a sua palavra. Está ali, ficou embolado um pouquinho, não estou conseguindo ler. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Hein? Tá, mas aí entrou... Vamos ver aqui. Família é qualquer coisa ou nem precisa existir. É o que está ali no ensinamento do mundo. Paz.
que a Bíblia diz? A família é o projeto de Deus, célula fundamental da sociedade. Honra teu pai e tua mãe. Está lá em Êxodo 20, 12, essa questão implícita de que a família é fundamental, a célula fundamental da sociedade. Mas para o mundo a família não precisa existir. E existe já o pensamento e o ensinamento de que a família não é importante para você. A família pode ser qualquer pessoa que você ama e que esteja convivendo com você. De certa forma, sim, depende. Tá? Agora, da forma que é imposta, dos modelos, os novos modelos de família, não. No sentido fraterno, pode até ser, mas no sentido que eles colocam, que é o sentido de relacionamento íntimo e conjugal, negativo. Ok? O impacto. A cultura atual enfraquece o valor da família e da autoridade dos pais, o que dificulta o cumprimento do papel bíblico de educadores espirituais dos filhos. Então, complica. Para muita gente complica. Por que complica? Porque eu volto àquela questão de que muitas vezes a gente vem para a igreja, traz os filhos para a igreja e ponto final, se encerrou. Não. Existe toda uma caminhada para fora das quatro paredes. Existe a questão do culto doméstico, do devocional bíblico individual, cada um fazendo o seu, mas o momento em que a família se reúne para ler a Bíblia, orar junto. Então, isso é de suma importância. Uma coisa que a maioria das famílias, penso eu, pelos exemplos que já vi, a maioria das famílias não se sentam mais para almoçar junto, para jantar junto, para tomar café junto. E a desculpa continua sendo a falta de tempo. Entendo que muitos têm que sair às 5 horas da manhã e volta às 8 da noite. Por conta de trabalho, viagem, tempo de viagem, tudo. Mas, queridos, volto à questão tempo de qualidade. Você tem folga? Não tem? Você vai ter folga. Nesse dia de folga. E aí eu vou dar... Talvez aqui os homens me peguem lá fora. Esse tempo é gasto, sabe com o quê? No final de semana de folga? Com futebol. Ou se na televisão ou no campo. Não estou também condenando quem gosta de futebol, não. Mas a gente precisa estabelecer prioridade. O que é prioridade? Qual o momento para determinadas coisas, ou para cada coisa? Qual o momento? Nem tudo que é bom fora de tempo se torna ruim. Tudo que é, ou melhor, tudo que é bom fora de tempo se torna ruim. Porque certamente você vai deixar certas prioridades de lado. Então, é o que a gente precisa. É uma série de coisas, queridos. Eu estou aqui tentando resumir e dar um norte para vocês aqui, para a gente ter uma forma de caminhar, mas é uma gama de coisas. Se a gente tivesse mais tempo, ficar aqui o dia todo, e com certeza vocês vão perguntar algumas coisas, a gente não ia esgotar esse assunto, porque é uma gama de coisas. Então, vamos lá. Agora nós vamos passar ao segundo momento. Aqui nós paramos aqui no momento de impacto que causa entre uma coisa e outra, os conflitos, né? Agora as estratégias. Como fazer para criar os filhos segundo os propósitos bíblicos? Como é que eu faço isso? Como é que eu caminho essa questão? É muito prático isso. Nós vamos também aqui, de uma forma
bem objetiva, colocar aqui, ó, mesmo vivendo em um mundo que ensina o oposto, estas estratégias são baseadas em sabedoria bíblica, pensadas para a realidade dos tempos modernos. Tá? Passa. Vamos lá. Ensine a palavra de Deus de forma prática e constante. Ensinar de forma prática e constante. Ensinarás os teus filhos com persistência, inculcarás a ele, sentado, levantar, deitar, enfim, no caminho, vai colocar no umbral das portas, enfim. Tá? Então, o texto bíblico diz aí, né? Estas palavras ensinarás, repetindo Deuteronômio 6, de 6 a 7, que os irmãos já sabem. Então vamos lá. E a estratégia? Qual estratégia eu vou usar? Tenha momentos diários ou semanais para ler a Bíblia com seus filhos. Pode ser apenas 5, 10 minutos por dia. Volta ao tempo de qualidade. 5, 10 minutos. Ler a Bíblia. E isso é de suma importância. Mas isso tem que partir de uma vida que já pratica isso. Você já, por si só, já faz isso e agora você vai fazer com seus filhos. Então você vai ensinar a eles aquilo que você já faz. Tá? Vamos lá, mais outra estratégia. Use situações do dia para aplicar princípios bíblicos. Essas situações podem ser qualquer coisa. Me permita aqui mais um exemplo. Quem lembra aqui aquela série que aparecia na televisão, que dava na televisão um dia da semana, chamada Linha Direta? Ainda bem que eu não sou tão velho assim. Tem muita gente. Então, eu assistia com as minhas filhas, principalmente com a mais velha, Linha Direta, e eu não lembro se eu assisti com Letícia, mas com a mais velha eu assistia muito, porque pegou mais a mais velha. Então, eu assistia com ela, e ali os casos de meninas que eram sequestradas por várias coisas, e muitas vezes desobediência aos pais, ia para os lugares sem avisar, e, enfim, uma série de coisas, como meninos também. Eu sentado com ela, depois do programa, eu pegava a Bíblia e, conectado, pegava o que Deus falava sobre determinadas coisas, como a desobediência, como a falta de amor, de fidelidade, de responsabilidade, de compromisso. Então pegava, sentava e lia a Bíblia, mostrava a ela e orava com ela. Foi assim que eu sempre fiz. Então essa questão, usar situações do dia a dia para aplicar princípios bíblicos. Pode ser qualquer coisa que você, se você estiver atento, você vai ver. Caminhar, até mesmo olhar para a natureza e você detectar alguma coisa que você possa dizer para o seu filho ali em relação ao texto bíblico, o que Deus ensina, ok? Vamos outro. Exemplo, o que Jesus faria nessa situação? É um exemplo, faça perguntas simples como, o que você acha que Deus quer que a gente faça nessa situação? Fazer sempre essa aplicação. O que você acha? O que você pensa? Isso, é claro, você vai usar uma linguagem de acordo com a idade do seu filho. Ah, mas meu filho tem 1 aninho. Ele pode não ter um discernimento completo, mas ele vai perceber aquele amor, aquele carinho, aquilo, a ênfase da questão, ele vai, a essência, melhor dizendo, a essência da questão ele vai absorver. Vai ficar no coração. É a sementezinha que está sendo plantada. Vamos lá, número 2. Estabeleça limites com amor e firmeza. Filhos precisam ouvir a palavra não, na hora certa, no tempo certo. Não. Mas é não por não? É não explicado por que do não. Tá?
com firmeza. Não pode dizer não agora e ceder daqui a pouco. Muitas vezes erramos nisso, nós pais erramos nisso. Às vezes o sentimento fala mais alto, mas aí a gente erra, porque a gente está ensinando errado os nossos filhos. Os nossos filhos precisam saber e ter limite. Até onde eu posso ir, o que eu devo fazer? Vamos lá, o que diz a Bíblia? O que ama o seu filho, cedo disciplina. E aqui envolve toda a disciplina. Sobretudo a do ensino. Não da correção, mas do ensino. Tá? Mais. Estratégia. Dê comandos claros e consistentes. Não ameace, cumpra o que disser ou o que diz. Não ameace, filho. Se você vai disciplinar o seu filho, prometeu disciplinar, discipline, porque senão vai ficar difícil. Explique o motivo atrás das regras. Já falei sobre isso. Explique o porquê. Estamos fazendo isso porque é certo diante de Deus, ou não vamos fazer porque é errado diante de Deus. A palavra de Deus diz isso. Você está sendo disciplinado, castigado, ou vai ficar aí um tempo aí refletindo por conta disso, disso e disso. Tá? Paz. Corrija com calma, sem raiva e sempre com o objetivo de formar o caráter, não apenas punir o comportamento. É o equilíbrio que a gente tem que ter aqui. É das características do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo ali, né? O fruto que tem esses, como se fosse uma laranja, vários gomos. Então, é o domínio próprio. É ter calma até no disciplinar, no corrigir. É claro que a gente fica nervoso, fica com raiva de determinados momentos, situações, mas a gente precisa ter um autocontrole em relação a isso. A gente se perde nisso, eu me perco nisso. É uma coisa que eu preciso trabalhar. Eu falei aqui desde o início que eu não sou perfeito, mas eu me perco às vezes nisso. Quando a gente deixa a emoção falar mais alto, a gente se perde. Então nós estamos aqui para exatamente caminhar de forma a acertar. Ao fazer essa palestra, ao começar a construir, ler e pensar nisso, eu vejo que eu errei também nessa caminhada aqui. Apesar de ter cumprido a minha parte, aí minhas filhas estão crescidas, graças a Deus todas duas no caminho do Senhor, todas duas relativamente bem. Então, mas eu não estou dizendo aqui que eu acertei em todas as partes aqui. Mas até no errar a gente aprende, até com o erro. A gente aprende. Paz. Dê atenção e presença, não apenas coisas. Isso aí já abordamos anteriormente, vamos passar rapidamente aí. A Bíblia diz, como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece. Tá? Dê atenção e presença, não apenas coisas. Tempo de qualidade. Vamos, mais uma coisa. Crie rituais simples, orar juntos antes de dormir, almoçar em família aos domingos, andar juntos. Isso aí a gente precisa cultivar. Tem momentos que a gente acaba relaxando e deixa passar um tempo sem fazer. Nós precisamos retomar isso. Isso é muito salutar para a nossa vida como família, ensinando os nossos filhos já desde pequenos o caminho do Senhor. Eles precisam se habituar ou começar a ser instruídos nesse caminho. E é através dos nossos ensinamentos, da nossa vivência. A melhor forma de ensinar é você fazer, você mostrar. A paz. Dê ouvidos reais às emoções dos filhos, mesmo que pareçam bobas. Isso constrói confiança. Outra coisa, dependendo da situação que o filho está passando, é você ouvir. O que está acontecendo? Procura saber o que está acontecendo. Quando é criança, adolescente, as questões são mais
complexas, que a cabeça de adolescente, de criança, principalmente do adolescente, é um fervilhar de coisas, perguntas, dúvidas sem respostas, né? E eles ficam muitas vezes agitados, sem saber como agir, sem saber como... E começa a chorar, muito melancólico. Então, é preciso saber qual o momento. Momentos de frustração, decepção, é dar uma atenção maior. O que está acontecendo? É perguntar, né? O que está acontecendo? É para adquirir confiança ali. E o filho ou a filha começar a compartilhar, se abrindo com seus pais, para que possa ser ajudado naquilo que tem que ser ajudado, tendo essa orientação. Paz. Evite substituí-lo com celular, TV ou presente. Criança que se sente amada tem menos necessidade de buscar a aprovação do mundo. Então, a falta de tempo, né? A ausência acaba sendo substituída por essas questões. Tem mães que estão atarefadas, para que tenha um tempo de sossego, acaba deixando o filho ou a filha direto no celular, diante da televisão, vendo coisas, aprendendo coisas que não convêm. E a gente não precisa aqui estar elencando essas situações, porque está aí na mídia também. Está tudo aí. O que tem acontecido com crianças que passam horas e horas diante do computador, do celular, da televisão? No mínimo, começam a ficar obesas. No mínimo. Come, ali é só besteira, biscoito e tal, e vai ali, passando horas ali, vai começando a ficar obesa, começando a ter problemas logo cedo. Isso é o mínimo, sem contar com as coisas piores que nós temos visto aí, de assédio, de questões de pornografias e etc, etc, etc. Tá. Passa. 3. Seja exemplo e não só discurso. Então, falamos também sobre isso. Ser exemplo, não só discursar, mas viver, apresentar com a vida aquilo que você está ensinando. Seu filho precisa ver em você aquilo que você ensina. Ah, vai para a igreja, mas o pai e a mãe não vai? Estuda a lição da EBD, o pai e a mãe não estudam. Leia a Bíblia, não vê o pai e a mãe ler? Como é que faz? Então é necessário. Nossos filhos aprendem muito vendo o nosso exemplo. Vamos lá. Base bíblica. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1, 11. Ou melhor, 11, 1. Vamos. Estratégia. Viva o que ensina. Se você prega respeito, seja respeitoso. Se ensina perdão, perdoe. Tem que falar. Ah, sou perfeito. Sim. A gente vai errar em algum momento nessas questões. Mas o problema não é você errar, o problema é você continuar errando. Tá? Não pedir perdão, não reconhecer o erro, enfim, continuar fazendo as mesmas coisas. Segue. Admita quando errar. Tá. Não espere perfeição, mas demonstre esforço sincero em seguir a Cristo. Tá? Não espere perfeição. Você não vai ter perfeição do seu filho, nem você é perfeito. Segue. Estamos já quase terminando. Ensine valores bíblicos de forma intencional. Ou seja, não por acaso, ensine valores bíblicos de forma intencional. Tenha a intenção de fazer isso, de ensinar aos seus filhos. Instruir o menino no caminho que deve andar. Provérbios 22, 6. Segue a estratégia. Fale abertamente sobre bondade, honestidade, humildade, perdão, paciência e temor de Deus. São temas que você pode começar a ler a Bíblia e começar a falar com o seu filho ou sua filha. Vai.
Use histórias bíblicas para ensinar virtudes. Davi ensina coragem, Josué perdão, Jesus compaixão e etc. Aponte bons exemplos quando vê alguém agindo com sabedoria, generosamente ou fé. Ou melhor, generosidade ou fé. Segue. 6. Disciplina no uso de tecnologia e redes sociais. Também já abordamos um pouco disso. Segue aí. O que a Bíblia diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12. A estratégia: estabeleça tempo limitado para telas com foco em conteúdo saudável e supervisionado. Isso nós já abordamos aqui. Mas é a questão de você saber o que o seu filho está fazendo, o que ele está vendo, quanto tempo ele está, tá? Porque se deixar, teu filho não vai querer nem ir para a escola, nem estudar. Não vai querer fazer mais nada. Então, estabelecer regra. A nossa casa, de um modo geral, tem que ter regra, tem que ter limite para todos nós, sobretudo para os nossos filhos. Vive uma vida sem regra e sem limite para ver onde você vai parar. Toda a nossa vida é regida por leis, seja elas quais forem. Toda ela é regida por leis. Infringe a lei para você ver em que vai dar. Segue. Converse sobre o que eles veem na internet. Ensine senso crítico à luz da fé. Ou à luz da Bíblia. Então, converse, o que você está vendo? Enfim, suspeitou de alguma coisa? Investiga. Não subestime, queridos. Não subestime. O número de crianças que estão sendo afetadas com pornografia infantil na internet é grande. É grande. Não é brincadeira. Tá? Vamos cercar nossos filhos de proteção e cuidado. Use a tecnologia para o bem. Vídeos cristãos, louvores, apps bíblicos, história de fé. E é isso que tem. Existem hoje aplicativos com historinhas bíblicas. É claro que também você tem que analisar ali se aquele aplicativo é confiável também. Então procure até o pastor, jogar aí para o pastor Miguel essa responsabilidade de identificar se é legal ou não, mas qualquer um de nós podemos ajudar nessa questão aí, tá? Segue. 8, ou melhor, 7. Envolva sua família na vida da igreja e na missão. A melhor coisa fazer isso. A gente viu aqui, eu parabenizo os irmãos e a igreja, pastor Miguel, enfim, a todos, pelo exemplo aqui de envolver as crianças num momento. Elas precisam desse momento de envolvimento. E nós precisamos nos envolver também na obra da igreja, na obra missionária, enfim, tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus e à nossa vida com Deus, a nossa vida de comunidade. Vamos nos ocupar com as coisas de Deus, que vai restar pouco tempo com as coisas que não convêm, as coisas ilícitas e os pecados. Então é ocupar a mente e o coração com as coisas de Deus. Estratégia: frequente uma igreja com ensino sólido e bíblico. Segue. Aqui você está, graças a Deus, bem. Envolva seus filhos em atividades cristãs, ministério infantil, música, visitas a acampamentos. Segue. Mostre que servir a Deus é uma alegria e um propósito, não uma obrigação vazia. Então, é prazeroso servir a Deus. É prazeroso. Acredito que ninguém vem aqui se não for por outro motivo. É claro que existem outros motivos, mas o primeiro motivo é o prazer de servir a Deus, de amar a Deus. Segue. 8. E chegando ao fim. Ore pelos seus filhos e com eles. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Então, orar com os filhos. Aquele momento que eu já falei de culto no lar, devocional, ou que não seja um culto no lar, que seja um momento de oração,
orando pelos filhos e com os filhos, né? Colocar seu filhinho já para orar desde criança, já. Não se importe com a palavra que ele vai dizer, não. Ensine a ele que você vai surpreender da forma que ele ora. Tá? Vamos lá. Paz. Ensine seus filhos a orar com palavras simples e sinceras. Bem simples, coisa simples. Encorajem a orarem por amigos, pela escola, por situações difíceis. Isso os conecta com Deus. Mas, amém. Ok, queridos? Ressaltando aqui, eu aprendi com Deus, aprendi estudando, embora tive meus erros, mas venci. Ainda tenho erros, não me considero alguém perfeito, pelo contrário, no meu íntimo eu me cobro muito e às vezes eu fico até em crise comigo mesmo porque eu me cobro muito e aí Deus fala comigo, você não é perfeito, basta a minha graça. E eu me acalmo, mas eu me cobro muito em tudo que se refere à minha vida de comunhão e caminhada com o Senhor. Então, e assim eu penso também, falo para os irmãos, aproveitem essas orientações, mas não pense que vai ser tudo flores. Há de se empenhar um esforço em tudo isso, mas com a graça de Deus a gente chega lá. Amém?